Bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí no YouTube. Bem-vindos ao Evangelho da Graça de Deus. Bom, o tema da nossa mensagem é: hoje os meus olhos te veem. Eu vou repetir o tema da nossa mensagem nesta manhã. Hoje, os meus olhos te veem. A nossa versículo inicial está em Jó 42, versículo 5. Olha lá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos mergulhar profundo nesta mensagem maravilhosa. Pai, eu te louvo e te exalto, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma única coisa, que é a tua coroa de glória. Esta mesma coroa que nesta manhã nós sentimos que cobre as nossas vidas. Eu te peço que neste tema maravilhoso, tu me uses com ousadia, com poder, com autoridade da palavra, para que vidas sejam impactadas pelo Evangelho da Graça de Deus. Para isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar esta espada afiada, e que tu penetres, empurre bem fundo nesta manhã. E todo o povo aqui pelo YouTube diga amém. Meus amados irmãos, há um crescimento inevitável desse evangelho pelas mídias sociais, fisicamente, presencialmente, e muitas pessoas estão se achegando novo agora nesse ambiente da graça de Deus. Então há uma necessidade de tocarmos em alguns assuntos que, para vocês que já caminham há um bom tempo nesse novo e vivo caminho, os versículos não são nenhuma novidade, mas a pregação acerca dos versículos são sempre renovados e impactantes. Esta manhã eu quero falar de um assunto que aconteceu comigo e com você, que aconteceu com Jó, e que nós estamos atualizando neste tema. Hoje, os meus olhos te veem. Claro que não é ver na forma física, mas é ver neste entendimento perfeito, verdadeiro, que é o Evangelho da Graça de Deus. Jó declarou, depois de todas as suas experiências: eu te conhecia só de ouvir. Vamos parar um pouco na vírgula. Ora, eu também conhecia a Deus só de ouvir. Antes, quando eu estava lá fora, sem envolver com a religião, eu ouvia falar de um Deus de milagres, ouvia os testemunhos na televisão, ouvia dizer que pessoas que nunca tiveram nada entraram dentro da igreja e começaram a ter tudo. Ora, isso me chamou a curiosidade. Alguns testemunhos eram exatamente assim: pastor, eu quando entrei aqui, eu estava passando dificuldade, eu era mendigo, eu não tinha emprego, não tinha nada, hoje sou um empresário de sucesso. Eu disse: gente, eu quero esse Deus para mim. Pastor, eu era viciado em álcool, eu bebia 4, 5 garrafas de cachaça. Senhor, pastor, eu agora, quando eu entrei aqui, fiz a campanha dos 70, eu me libertei. Eu digo: eu quero esse Deus para mim. Mas quando eu comecei a frequentar aquele ambiente, eu via que não acontecia nada comigo. Então não aconteceu com ninguém. Porque eu não posso viver para contar os milagres dos outros, meu irmão. Ora, se é Deus dos outros, então eu fico lá e fico vendo Deus fazer. E comecei a ver que eu entrei numa grande armadilha. E que o Deus que eu ouvia falar não era o Deus que eu via
dentro das igrejas. Era diferente. O Deus que eu estava vendo era um Deus mau, carrasco, um Deus que precisava do meu dinheiro e que todas as vezes que eu deixava de dar dinheiro, eu ouvia que ele soltava a mão sobre mim e eu gritava, uia! Então eu ouvia falar, mas eu não via. Hoje, os meus olhos veem. Hoje eu não só ouço como eu vejo. Então, durante anos, a tradição evangélica nos ocultou o evangelho e, por conta disso, não vimos o Criador na sua essência. O que nós vimos foi uma máfia evangélica, cadeiras de homens que deveriam sentar no chão, estavam dentro desses lugares, com honras dado por homens. Porque aquilo que é elevado diante dos homens é abominável diante de Deus. Vimos homens sentando aqui atrás com honra, com mérito, com toda a pompa. Homens que ocultaram a verdadeira essência do evangelho, sem orgulho e sem soberba. Todos os que estão antes da cruz pregando o evangelho de Moisés são ladrões e salteadores. O meu nome é Geraldo Moraes. Para não dizer aqui que eu estou com medo dos vira-latas, o meu nome é Geraldo Moraes. Todos os que estão pregando uma mensagem antes da cruz são ladrões e salteadores. Jesus denunciou isso lá nos dias dele. Jesus disse a eles lá, mas sem medo mesmo. Evangelho é denúncia e autoridade de Deus. Tem esse negócio de medo de vai me levar lá diante do Fiuk, não. Pode me levar diante do Fiuk. Entende isso, não? Pode levar. O outro diz, eu vou processar você. Você está pensando que eu sou covarde, rapaz? Ei, alô, você está pensando que eu sou frouxo, que eu sou covarde? Deus me tirou do tráfico de drogas, rapaz. Deus me achou, foi dentro de um calabouço, no meio de uma prisão. Eu tenho o meu corpo todo marcado, todo cheio de cicatrizes, do que vocês covardes podem fazer com Eu já passei pela mão de vocês. Vocês pensam que eu tenho medo de vocês? Sim, a minha posição em Cristo é superior à de vocês. Vocês estão montados em mamão, eu estou apoiado no poder de Deus, que é o Evangelho. Se eu tenho medo de uma raça de vira-lata, eu não tenho medo de Rottweiler, eu não tenho medo de Pitbull, eu vou ter medo de um bando de vira-lata igual a vocês? Não, nós tínhamos uma visão distorcida, não era o Pai que nos mostravam, eles mostraram Mamon. Nós queríamos o Evangelho e eles nos mostraram religião. E vivemos uma vida cristã doente. Casamentos são desfeitos. Há palco de guerra. Eu disse esses dias, né? Grupo do WhatsApp da família, na verdade, é grupo da discórdia. Se você tem um grupo de WhatsApp da família e você coloca lá que o diabo não existe, pronto. Você já descobre que ele existe no grupo da família, que já se levantam uns 3 satanás de o cabelo preso. Mas você já descobre, você pede desculpa e diz, sim, ele existe aqui. No grupo da família, é o grupo da discórdia. Deus falando aí, ó. Então, nos mostraram uma imagem distorcida de Deus, de Yahweh. Nos mostraram esta imagem. Nós nunca vimos Deus na sua essência. Antes do Evangelho da Graça, não. Antes do Evangelho da Graça, nós víamos um Deus mau, castigador, uma visão deturpada. Olha o que Paulo escreveu em Hebreus capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1. A frase que eu quero pegar um gancho está no versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora
falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, outrora. Versículo de número 2, nesses últimos dias, segura, Paulo e os irmãos já estavam vivendo os últimos dias. Os últimos dias foi em 70, quando se deu a parousia. Esse é o nível avançado da graça de Deus. Diz que nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3, ele, Cristo, que é o resplendor da glória, e aqui está a palavra, a expressão, grifa para mim, Miguel, e a expressão exata do seu ser. Para quê? Nunca que um bacharel em teologia me mostrou, ou por meio de escola bíblica dominical, ou por meio da busca do Espírito Santo, ou por meio de um avivamento, do chamado encontro dos varão. Quem já passou por aí pelos encontros do varão, diga amém. Receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento. Nunca. Mas nunca que me mostraram a expressão exata do seu ser. Nunca me mostraram um Deus totalmente às avessas. Aquele não é o Deus do Evangelho. Ouça, o Deus da religião evangélica não é o Deus de toda a graça. O Deus da religião evangélica precisa de dinheiro. É um outro Deus. Jesus chamou de Mamon. O Deus da religião evangélica diz que você perde a salvação. Diz que você é obrigado a congregar. Diz que você rouba ele. Aqui, as informações acerca, olha, eu achei essa palavra linda, ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata, não existe uma outra palavra que mostra a expressão exata acerca do Pai. Quando começam a falar acerca do Pai, lá vem autoridade, lá vem assim, lá vem assim. Meu amado, vou dizer uma coisa para os senhores, todos aqui, todos. Ninguém precisa te ensinar nada, eu estou pregando o Evangelho. Mas você já tem uma definição de quem é o Pai do teu espírito. Você já está aperfeiçoado. O vírus da religião já saiu com a aplicação desta vacina, que é o Evangelho, o poder de Deus na tua vida. O vírus que te contaminava da religião já não te prende, já não te pega, já não te causa mal nenhum. Então nunca nos mostraram a expressão exata. Nos mostraram um evangelho deturpado. Vimos um Deus deformado, mau, truculento, carrasco. Pedimos evangelho e nos deram uma religião doente. Um sistema de homens corruptos de entendimento nos impossibilitaram de ver Deus. Eu fui impossibilitado de ver Deus. E quando eu reclamava, quando eu falava alguma coisa, a autoridade eclesiástica logo se aparecia. E Paulo disse algo em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que é um versículo clássico entre nós. Todas as pessoas que conhecem o Evangelho da graça de Deus conhecem esta passagem. Olha aí, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, e o grupo de família não gosta quando eu entro aqui. Se eu estou agora no grupo de família, já sei que é de Satanás para baixo que me chamam. Mas leia. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Nós já conhecemos isso aqui no grego, no aramaico, no saravaico, nós já conhecemos isso em todas as instâncias dos idiomas. Depois ele diz no versículo de número 14, olha aí, mas com o véu de Moisés sobre a face, diz que os sentidos deles se embotaram. Pode parar isso aqui.
Esta palavra ali no grego quer dizer caluma. Caluma são sentidos embotados, como já está ali. Caluma é como que você anda num carro, os carros antigos, sem ar-condicionado, sem desembaçador, fica tudo embaçado e você tem que andar, passar pano. Alguém já lembra desse? Você anda, passa um pano. Assim estavam as pessoas lá no tempo de Paulo, com os sentidos embotados, não conseguia ver direito, a um palmo diante de si. Todas as pessoas que estão nas igrejas evangélicas, todas, e alguém pode me dizer, Geraldo, mas isso não é uma ousada asseveração? Não, ousada asseveração foi o que fizeram conosco, nos colocando véu, nos impossibilitando de ver Deus na sua expressão exata, nos mostrando um Deus mau, carrasco e perturbado. Vê se Deus iria soltar a mão sobre mim, se Ele me criou, me escolheu desde antes da fundação do mundo. Se o próprio Jesus de Nazaré disse aos judeus, se vocês que são maus, os filhos de vocês pedem pão, vocês não dão pedras? Vocês que são maus, o filho de vocês pede peixe, vocês não dão serpente? Então imagina o Criador. Então foi esse Deus que nos mostraram, porque nos impossibilitaram de ver Deus e colocaram sobre as nossa visão o véu doutrinal da lei de Moisés. Hoje, quando você mostra a pessoa esse evangelho sem o véu, ela não consegue ver o que é a graça de Deus, ela vê heresia. Então disse Paulo, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, isso nos dias de Paulo, e continua também, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu que estava em Moisés ocultando, o mesmo véu que... Ué, o que é, meu amado? Tem véu, meu amado? Ah, obrigado, Miguel, é a idade. O mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo a leitura da antiga aliança é removido. Gente, aonde está essa passagem que eu nunca li? Não, vocês leram, estou dizendo quem chegou novo. Ora, meu amado, se a leitura da antiga aliança em Cristo foi removida, por que é que o pastor está colocando ela nas suas pregações? Para ocultar você, não ver Deus na sua expressão exata. E aí o que você vê? Um Deus deformado, criado pela religião, que precisa do teu dinheiro e da tua obrigatoriedade de frequentar um lugar onde você não queria estar, mas nem pintado de ouro. Gente, mas... E o Senhor descobre isso como? Gente coisando. Vou ler de novo para você pegar. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece. O que significa aqui? Que quando um pastor prega algum ensino da antiga aliança, ele está trazendo iluminação, revelação para a sua vida, ou ele está colocando um véu, impedindo você de ver Deus na sua expressão exata? Colocando o véu. Diz isso lá no grupo da família, para tu ver que não se levanta uns 3 satanás agarrados aqui no teu pescoço. Você fica com uns 3 satangões. Ai, e se é grupo da família, é Satanás com nome e sobrenome, tá? Vocês participam de grupo de família? Deus me revelou aqui agora. Meu amado! Versículo de número 15, tem? Mas, até hoje, quando é lido... Olha aqui, deixa eu explicar para um abençoado que deve estar nos vindo, que eles dizem que não gosta de mim, mas fica me assistindo. Olha só. Quando diz aqui lido Moisés, não é ler a pessoa de Moisés. Ler Moisés significa ler toda a lei, que durou até João. A lei e os profetas duraram até João. Quando você entra dentro de uma igreja evangélica, o pastor lê a lei. Sabia disso? Quando o pastor dentro da igreja evangélica lê Mateus 23, ele está lendo lei ou graça? Lei.
quando o pastor na igreja evangélica, ele lê Malaquias, ele está lendo lei ou graça? Então, quando ele faz essa leitura, o que é que ele está colocando no seu coração? Revelação do evangelho, ou está colocando um véu sobre o coração, sobre o entendimento de vocês? Véu? Essa eu vou mostrar para minha esposa. Duvido que ela aceite. Ela não é dirigente da mesa? Não aceita não, filho. Ela é missionária? Não aceita não, filho. Ela é profeta? Ela é vaso? Ela é vaso? Ela é vaso? Se for vaso, ela não aceita. Canela de fogo? Piorou. Olha aí. Se for missionária, não aceita. Se for pastor, não aceita. Se for presbítero, não aceita. Se for diácono, não aceita. Mas se for filho e tiver esses títulos, ele arranca o véu e se rende ao evangelho do Cristo e começa a ver a expressão exata do seu ser. Se for filho, a palavra tira, arranca. Disse Paulo, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16, tem? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é... Saiu aí, saiu aí, saiu aí, saiu aí, sem véu, 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 sem véu. Significa que uma pessoa que está dentro da igreja evangélica, ouvindo Malaquias, Deuteronômio, ouvindo os profetas, ouvindo Mateus, Marcos, Lucas e João, como prática de uma vida cristã, ela está com véu, sim ou não? Sim, e se ela tem véu, veja, ela não é convertida ao Senhor, está escrito. Pronto, falei. Uala! Quando, porém, alguém se converte ao Senhor e não à denominação, ai, como tem gente que ama uma gaiola. Se tiver uma gaiola com aqueles bancos todo bem forradinho, uns pastores com os anéis bem grandão, desse tamanho assim dele. Como as pessoas dizem, a minha igreja, estou procurando uma igreja para congregar. Mas lá prega a graça de Deus. Meu batismo é semana que vem. Ei, você tem véu. Não é um véu, é um toldo. Porque por uma pessoa se batizar nesse frio no Rio de Janeiro, meu irmão, só tendo um toldo. Tá louco? Meu amado, isso é muito sério. Porque até a graça de Deus eu não era convertido. Eu era convencido. Eu ouvia falar de um Deus, mas eu não conhecia. Disse Paulo, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu, Moisés e as suas doutrinas, Malaquias, Levítico sai, Deuteronômio sai, Mateus capítulo 23 sai. Porque quando você fala do evangelho, sabe o que eles dizem? Vocês pregam o evangelho e diz que vocês pegam o Novo Testamento? Jesus mandou dar dízimo, mandou mesmo, aonde está? Não, coloca aí, Miguel, temos tempo, hoje é rabada com batata e agrião, tem tempo. Hoje tem tempo. Hoje não tem colesterol certo, tá frio, meu irmão. Tem desculpa para tudo para comer. Quem falou isso aí? Quem tem véu aí? Quem tá com véu aí, Paulo? Coloca Mateus 23 e volta aí, Miguel, que eu estou querendo só um pouquinho para dar uma aquecida. Coloca aí. Mateus capítulo 23, versículo 23, que as pessoas que têm véu dizem que isto é Novo Testamento. Dizem ou não dizem?
Vamos ler. Ai de vós, igrejas de Cristo. Quem é escriba e fariseu aqui, por favor, diga Abba, Pai. Um só. Ai, tamanto de mistério, rabanada. Um só. Um fariseu entre a gente. Queima ele, Satanás. Queima esse cabra ruim do inferno. Pega ele, solta a mão, Jeová. Vou perguntar de novo. Quem é escriba e fariseus aqui, diga amém. Ninguém. Já foi queimado, já soltaram a mão. O último que tinha já virou pó e cinza. Leia, meus irmãos, leia. Mateus 23, 23. Ainda é o tempo da lei. Jesus não está falando com a igreja. Jesus está falando com os escribas e os fariseus. Olha aí, doutor. Bacharel em teologia, deixa o burro com a 4ª série ensinar você, mofi, Satanás, miséria. Olha aí. Tem 3. Bota a cepa indiana aí para ele não sair. Segura ele aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do 13º, do auxílio emergencial, do dinheiro da velha. Do dinheiro da velha que eles não tocam mesmo, que a velha bate. Olha lá, desculpa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da graça. Ué, se Mateus 23, 23 é Novo Testamento, por que Jesus cita a lei? Porque isso é um livro histórico. Porque feio não, um homem com a 4ª série estampar isso no focinho dos vira-lata, hein? Não está vendo o que ele está falando? Que o dízimo do endro, da hortelã e do cominho era a lei. E aí vem os sábios, né? Porque vem os sábios, os encantadores de filhos. Não, de serpente somos nós que pregamos a graça. A serpente são eles. Nós somos encantadores de serpentes, das que estão atrás do púlpito. Eles encantaram os filhos, mas a graça de Deus veio com o antídoto e tirou o véu dos olhos de vocês, para que vocês vejam a expressão exata do ser de Deus, que vos libertou deste império religioso e vos trouxe para o reino do Filho do amor, aonde vocês estão reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Assim é. Diga glória a Deus. E os mais lindos dizem, mas os bonitos, mas o dízimo também é antes da lei, porque Abraão deu dízimo antes da lei. Eles adoram isto. Então, não seja por isso. Nós temos os nossos irmãos aqui, os pastores que vieram da lei. Está aqui o nosso pastor Sérgio. Domingo que vem ele vai circuncidar vocês. Não. Ué, porque Abraão deu dízimo antes da lei, mas ele também se circuncidou. Pastor Sérgio está aqui, que veio dar Deus é sabor. Vai circuncidar. Pastor Sérgio, domingo que vem. Os irmãos que querem circuncidar aí, domingo que vem. Sem problema, meu irmão, calma, não é de qualquer jeito, é álcool em gel, tudo bonitinho, o irmão tem luva, irmão. Abençoados, infelizmente, a igreja está fora, está com véu, não são convertidos. É uma religião que cega as pessoas. Eu já preguei sobre essa passagem dezenas de vezes. Vou pregar mais uma vez. Marcos capítulo 8, versículo de número 22. Você que eu nunca ouviu, vai ouvir agora. Lei de Moisés ainda no território da lei. Leia. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego,
rogando-lhe que o tocasse. Versículo de número 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: você vê alguma coisa? Ouça, Jesus aplicou saliva aos olhos, impôs-lhe as mãos, e perguntou-lhe: você vê alguma coisa? Versículo de número 24, olha aí, este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Era cego, mas está vendo ainda nitidamente? Não está. Foi assim comigo e com você. Estávamos lá no mundão, pensando que estava vendo Deus, mas não via, porque todo mundo aqui tinha Jesus no coração. Entrou dentro da igreja, pensou que agora conheceu a verdade, e a verdade iria libertar, mas acabou ouvindo mentira e estava sendo escravizado, porque se está vendo o homem como árvores, não está vendo direito. Você via dízimo como dinheiro, você não via direito. Você via o homem aqui atrás como teu pastor, você não via direito. Você via local físico como casa de Deus, você não via direito. Você tinha caluma, você tinha véu. E eu já disse aqui várias vezes, alegrei-me, Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor neste pacto. Alegrei-me quando me disseram, eu sou a casa do Senhor. Agora você começa a ver direito. Agora você está sem véu. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo homens, porque como árvore os vejo andando. Mas o que aconteceu aqui? É que o que foi colocado nos olhos dele é religião. Jesus atendeu a um pedido dos judeus. Diz que ele pedindo, os judeus pedindo, diz, toca nele, toca nele. Jesus atendeu o apelo dos homens, não o apelo divino. E o que foi colocado nos olhos dele? Versículo 23. O que foi colocado nos olhos desse homem? Olha lá. Jesus, tomando o cego pela mão, aplicou-lhe saliva aos olhos. Saliva não cura nada. O homem não viu direito. O que é que tem colocado nos seus olhos? O que é que te deram como evangelho? Fogueira santa? Foi isso que te apresentaram como evangelho? Foi a sombra do Altíssimo, onde se coloca uma luz lá atrás e a mão de um homem projetado? Foi isso que te deram como evangelho? Isso não cura, isso não liberta, isso é véu. O que é que te deram como evangelho? Culto de quebra de maldição? Busca do Espírito Santo? Batismo nas águas? Foi isso que te deram como evangelho? Mas você não vê direito, porque você está vendo o homem aqui como teu pastor, e neste pacto, pastor não existe. Nós não temos pastor homem, não estamos submetidos a homem. O nosso governador, Achon, do grego soberano, é Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem vê direito vê assim. Abençoado, sabe o que esse homem estava tendo? Versículo de número 24, Miguel, por favor. Esse homem não estava vendo uma imagem perfeita. Esse homem estava com a sua visão embotada. Ele estava vendo homens como árvores. Estava vendo vulto. Estava com véu, caluma, com a visão embotada. Era isso que estava acontecendo com esse homem. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Entramos dentro de uma igreja e olhamos para quem estava pregando e não vimos para o evangelho sendo pregado, aonde mostrava a expressão exata do Pai. Nós estávamos observando o grau, o anel, o título, o conhecimento, a autoridade inventada por eles, que não existe autoridade eclesiástica.
Se vocês fossem uma autoridade eclesiástica, vocês se levantariam como possibilidade de cura para uma geração doente por causa da pandemia. Todos vocês vira-latas, bateram em retirada. Cadê a autoridade eclesiástica de vocês? Cadê o dom de curar de vocês? Cadê o poder de Deus na vida de vocês? Cadê as cadeiras de roda que vocês curaram? Cadê as pessoas que vocês libertaram? Seu bando de vira-latas mentirosos. Se vocês tivessem mesmo alguma autoridade, se vocês fossem mesmo levantados em nome de Iau, em nome do Pai, vocês se apresentariam como solução para esse bando de gente de manobra aí que sustentaram vocês. Vocês mesmos foram infectados, vocês mesmos foram vencidos pela doença, a doença fechou o templo de vocês e eu vou acabar de pisar em cima, derrubar o que ficou. O que ficou ainda vou destruir com o Evangelho. Vocês são uma fraude. Quem anda diante de vocês não tem uma visão perfeita. Quem anda ouvindo as mensagens de vocês, ouve Moisés e deixa a visão distorcida. As pessoas vão diante de vocês achando que vocês têm a cura, têm a solução. O que vocês têm é uma máquina de tosquear. O que vocês têm é algema para prender as pessoas debaixo de uma falsa esperança, de uma busca que nunca acontece. Em nome. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Versículo 25. Então, atendido ao apelo dos judeus, o homem, reconhecendo que daquela forma ele não poderia ver, vem então a operação tira-véu. Você já passou por essa operação? A operação tira-véu? Porque você hoje adora sem véu. Então olha, então, novamente lhe colocou saliva. Não, agora é o toque divino, meu irmão, agora é graça pura. Então, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele agora, com o toque divino, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo, sem o véu, sem calúnia, distinguia de modo perfeito. Aconteceu com você? Que enquanto botaram fogueira santa, você não via que aquele fogo era fictício. É o bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. É o bonecão do posto. Você não distinguia, você pensava que aquilo era uma fogueira mesmo, abençoada. Gente, mas... Não. Quem aqui já participou da fogueira bamba? Que? Está amarrado, Satanás do inferno. Meu amado, você não via claramente, você entende isso? Olha que coisa linda, olha só. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo ele distinguia de modo perfeito. Quando ele entrou no culto de novo, que o pastor disse: abra Malaquias, ele abre e não fecha. Isto é lei de Moisés, sem véu. Nós estamos vivendo a graça de Deus. Não abre, fecha. Abre Mateus 23, abre não, fecha. Ninguém aqui é escriba e fariseu. O que tinha entre nós, Deus soltou a mão nessa manhã. Ficou reestabelecido, e tudo ele distinguia de modo perfeito. Diz o versículo de número 26. E mandou Jesus embora para a igreja. Procura uma igreja mais próxima da tua casa, disse Jesus. E mandou Jesus embora para a convenção, para a catedral de Roma.
Manda, só se for o braço de pina ali. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Sabe por quê? Porque na aldeia vão colocar véu. Não entre de novo na aldeia. Na aldeia vão te chamar de miserável, vão te chamar de pó da terra, vão dizer que Deus vai soltar a mão sobre você, vai dizer que você vai perder a salvação, que você deve obediência ao pastor. Jesus disse: chega, você agora já vê de modo perfeito, sem véu, você ouvia falar, mas hoje os teus olhos me veem. Chega, saia da aldeia, saia da prisão, saia, não entre nela, povo meu. E o que tem de gente na aldeia, tem aldeias que tem para mais de... É que cacique só pode ter um, mas tem um montão, tem uns que é pajé, tem uns que é... E fuma charuto. Tinha um que botava a mulher para orar assim e falava para a mulher: fecha o olho. Aí ele orava: eu oro você. Aí alisava a mulher aqui, em nome de Jesus. E a mulher: ó glória. Desce, Jeová, desce, Jeová. E mandou Jesus embora para... Meu amado, ouça. Nenhum de vocês que estão aqui nesta manhã são obrigados a estar aqui. Nenhum de vocês. Eu vou colocar mão, eu vou fazer mantra, nenhum de vocês vão fazer negociata, nenhum de vocês vão oferecer nada para ter nada em troca. Tudo o que vocês precisam do Pai, Ele já fez. Ele arrancou o véu da religião e hoje você distingue tudo de forma perfeita, que você na graça de Cristo está reinando em vida e em perfeita vitória. Tu não precisa da mão de um pastor, da oração do pastor. O que você precisa Ele fez através da sua carne. Ele fez um novo e vivo caminho para que você ande e desfrute desta comunhão perfeita. Raba, Pai. Sem isto, os filhos de Deus estão com essa visão distorcida. Vê apóstolo como autoridade da igreja, vê dízimo como dinheiro, vê roupa como santidade e vê evangelho de Cristo como heresia. A visão distorcida. Vê homem como teu pastor, local físico como igreja sobre a sua vida, você está cego e ainda não conhece a expressão exata do ser do eterno. Ouça, você é uma vítima do sistema religioso, faz parte da massa de manobra, é alienado e precisa ter os olhos iluminados. Disse Paulo em Efésios capítulo 1, versículo de número 18 ao 21, olha aí. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua... Nunca que eu devia descobrir isso. Isso me parece frases inventadas. E riqueza da glória? Eu saber isto? Eu não sabia. Eu sabia que eu tinha que entrar na igreja, batizar nas águas, tomar a Santa Ceia, ser um dizimista, fiel da casa de papai, e aí eu vou ter a vida eterna. Me ensinaram isto. Mas esperança do meu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, nunca pregaram isto para mim. Depois Paulo diz no versículo de número 19, e qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que buscam no monte, para com os que crê. Existe uma suprema grandeza de poder para o que crê? Aqui diz que sim. Mas eu entendia que quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quem ensinaram isso a vocês também assim? Como? Se com os olhos iluminados o Pai disse que ninguém sabe orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como pedir alguma coisa se o que eu tenho foi dado por graça? Eu não mereci e Ele me deu. Como que eu vou pedir algo a você se o que você me dá é por favor? Eu não tenho que pedir, eu tenho que agradecer. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. 21, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, nos dias de Paulo, mas também no vindouro, que é onde nós vivemos. Então, a igreja precisa ter os olhos iluminados, largar esta vida de religião, viver o que verdadeiramente Cristo tem para cada um de nós. Eu já fui um cego. Hoje eu sei que eu sou inseparável do amor do Pai. Ouçam, não sirvam a placas, não sirvam a denominações, não sirva a homens, sirva a Cristo, saia das aldeias. A grande estratégia da religião é preparar um palco, montar um palco, preparar um espaço e você falar, eu sou daquela denominação ali. Mas você tem que ver a cantina. É mesmo? Eu vou te levar para você ir lá visitar, você vai ver a coxinha lá que sou eu que faço. Me Zinfia, então eu vou, Zinfia, que você faz uma coxinha tão gostosa. Quanto que é? Olha, é R$10,50, tá? Ué, mas você vende na sua casa R$2,50, mas lá é para ajudar a obra de papai. Mas você que leva, você come de graça. Claro que não, né? Eu tenho que dar exemplo, né? Eu compro logo 4. Abençoado. Eu cansei de ser um membro de carteirinha, cansei de ser rotulado, cansei de ser dizimista, cansei de colocar as costas para os pastores passarem, cansei de ser frequentador assíduo da cantina, que era uma escravidão, aquele pão de rocambole, o que é o bolo de rocambole, né? Aquelas coisas, eu era escravo disso. Eu disse, chega para a religião e disse, basta. Disse, Senhor, a tua graça me basta. Eu disse, chega para a religião e disse, basta. Sim, eu disse, Senhor, a tua graça me basta. Hoje, eu vivo em um outro patamar. Eu vivo num outro nível de glória. Eu sou o responsável pela minha colheita, tanto de boa quanto de ruim. Na religião, a culpa era de Deus e minha. Era dividida a glória. Se estava tudo certo, é porque eu dei o dízimo. Se deu tudo errado, é porque eu quebrei a campanha. Hoje,
num nível e no outro patamar de glória, eu sou o responsável pela minha colheita, pelos meus erros e pelos meus acertos. A rédea da minha vida está nas minhas mãos. Com a sabedoria do Altíssimo, eu projeto coisas nobres e na minha nobreza eu persevero em fazer somente o bem. E quando acontece o mal, eu digo: Senhor, eu errei, eu me ergo, levanto e sigo em frente. Chega de religião. Chega de botar culpa na quebra da campanha. Chega de dizer que eu falhei no dízimo. Chega de dizer que eu não dei a oferta. Chega de dizer que foi por causa da bermuda, ou que foi por causa do brinco, ou porque eu cortei o cabelo. Chega de arrumar bodes expiatórios. Os meus olhos vê perfeitamente o que é bom, o que é mal, o que deve ser feito e o que não deve, o que é Deus, o que é o homem, o que é a religião e o que é a graça de Cristo. Hoje os meus olhos te veem. Eu era cego. Sou livre. Sou livre para entrar numa festa de casamento. Pode estar lá bebendo de 51 a Royal Label Black on the Rocks. Entro. Assim como a garça entra no pântano e não suja suas penas, assim eu, como um luzeiro da graça de Deus, entro porque eu governo a minha vida pelo Espírito do Eterno na minha própria vida. O domínio próprio é o fruto do Espírito Santo. Mas na religião, o Espírito Santo não domina as pessoas. São as obras meritórias. Eu fiz, eu paguei, eu jejuei, eu pratiquei, eu busquei, eu fiz, eu peguei, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo isso é soberba. Graça de Deus é Deus manifestando a sua graça nos seus filhos. E em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, 2 minutos para acabar, olha aí. Vou repetir, meu amado. Rabada com batata, agrião e azeite ungido no monte. Pronto, falei. Vai não. É que azeite ungido no monte não dá dor de barriga. Rabada não cai migalha, não é pão? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há. Tem aí? Tem liberdade aí? Deixa eu ver. Dá um glória aí, dá um glória. Deixa eu ver a liberdade dos filhos de Deus. Onde está a liberdade dos filhos de Deus? Diga: ah, papai. Mas se cortar o cabelo, já sabe, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 18. Ah, 18. Ah, bamba la bamba. Bamba, bamba, bamba la bamba. É agora, meu irmão. Corta para mim. E todos nós, com o rosto vendado. Está escrito aqui, está escrito. Tá? Ai. Grifa aí, Miguel, todos nós com... Grifa aqui, Miguel, tá lá vendada, lá. Se eu tirar o véu, sai, é desvendado, Satanás. Todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, sem manipulação, sem Malaquias, sem autoridade de homem, sem casa física como templo e santuário. Todos nós, na graça de Deus, estamos com o rosto desvendado. Ninguém te engana mais.
Manda chamar lá o bispo lá de Roma. Chama que eu vou bater nele com esse versículo. Chama lá, manda eles montar a fogueira fictícia, que quando o povo jogar o dinheiro lá e eu por aqui sai correndo. Diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Jesus não condena ladrão, ele perdoa. Eu sou o ladrão do lado direito. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Eu já expliquei isso aqui. É que antes de 70, os irmãos que estavam vivendo lá ainda tinham uma visão daquilo que iria acontecer verdadeiramente. Eles estavam aguardando a sotéria. O Hades ainda aprisionava os irmãos, né? Eles dormiam. Era a terminologia usada por Paulo. Espelho aqui nos dias de Paulo não era esse espelho que você vê perfeitamente. Espelho aqui, ele era uma peça feita de um latão grande, enorme, de bronze. Então a imagem era meio que ofuscada. Era assim um espelho no primeiro século da era cristã. Não é esse espelho que você olha, igual tem aí atrás aí, que você olha perfeitinho aí e que você vê a imagem exata. Paulo disse, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Algumas versões estão assim, contemplando ainda por espelho a glória do Senhor. Leia, somos transformados de glória em glória, pelo batismo das águas, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aonde é que acontece a transformação da igreja? Quando o véu é tirado, ele vê com o rosto desvendado a expressão exata do seu ser, então isso acontece de glória em glória. É uma nova etapa. Aprende hoje, cresce amanhã, vai tirando o medo, vai tirando o pânico, vai se libertando das garras afiadas dos lobos vorazes, e você vai vivendo o hoje, vencendo amanhã, vencendo a si mesmo, de fé em fé, pregou Paulo, de glória em glória, na imagem do Senhor, o próprio Espírito que está na tua vida. E eu termino. Jogar o quento. É hoje. Olha aí. E eu termino com duas passagens. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. E por isso, pregou Paulo, estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, que apontava para 70. Mas eu quero pegar esse gancho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Este não é um bebê. Este não é um judeu ensanguentado. Este também não está nas grandes catedrais, nem nas pequenas. Não está aqui nem acolá, não está nos montes, não está nos vales. Este que é poderoso está dentro da tua vida, quando você enxerga perfeitamente que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou contamos. Mas eu vou falar. Preciso ler não, estou na unção. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no monte. Como não? Como não? Como não? Vocês estão com véu, vocês não enxergam direito. Eu sou o pastor de vocês, eu vou descer o cajado, vocês vão perder a salvação, como não? Sim, senhor. Deus está no monte, sim, senhor. Amanhã tem culto de libertação e quem não vir vai para o inferno. Meu Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem, Pai. Obrigado porque muitas vezes essas palavras dilaceraram a minha alma.
Obrigado porque muitas vezes eu saí ferido de lugares em que a pregação era assim, mas eu ouvia falar, eu não te conhecia, mas hoje os meus olhos te veem. Eu estou inseparável do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem a porvir, nada pode me separar do teu amor. Ainda que tu me disciplina, ainda que tu me açoite, uma vez filho, filho para sempre. Eu sou teu, tu é meu, estamos juntos e misturados. Diga glória a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. No fim do ano ele vira um bebê no presépio, diz a religião. Em abril ele vira um ser ensanguentado, é a Páscoa. É o filho de Maria que ressuscitou no terceiro dia. Mas para a igreja de Cristo, ele é o cabeça. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. É aquele que controla a tua vida. Nada pode te fazer mal se o trono não falar. É hoje. Você vive sob o domínio de Cristo, sobre a autoridade de Cristo, sobre o júdice e a autoridade desta palavra. Ninguém pode te tocar, ninguém pode te ferir. Tu és conduzido em triunfo e vive em perfeita vitória. Você recebe isso aí, meu amado? Você acredita nisto aí, meu amado? Você acredita que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de Deus? Diga glória a Deus aí, meu irmão. Quem recebe o infinitamente mais de Deus, diga glória! Receba, 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 receba o infinitamente mais. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, vamos terminar com esse versículo aí, olha aí, olha aí, olha aí. Só para quem crê, tá? Só para quem crê. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Quem recebe? Não, quem recebe aí, por favor? Aonde está a igreja de Cristo, cheio de autoridade da palavra? Receba! Receba a cura! Receba a prosperidade! Receba a tua vida de volta! Vamos, igreja! Reage! Diga eu recebo! Diga eu creio! Diga eu tomo posse! É nisto que eu creio. Com os olhos de verdade, é nisto que eu creio. Doença, seja vencido pelo poder desta palavra. Pobreza e miséria, batem em retirada pelo poder desta palavra. O mundo já está cheio de pregação, cheio de teólogos, cheio de igreja. Nós estamos aqui como filho de Deus, exercendo e reivindicando o poder que opera em nós com os olhos desvendados. Eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da cura, eu tomo posse da prosperidade. Eu sou um eleito de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo. O Pai habita em nós. Diga glória a Deus, diga Abba, Pai. Vamos ficar de pé.